Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, cristãos da Tessalônica, capítulo 3, versículo 10. Começando no 10, podemos chegar até ao 12. Capítulo 3, versículo 10. Um versículo que deve ser entendido no Espírito. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ô pastor, já que palavra dura? Não. Primeiro que naturalmente quem não come não trabalha, quem não trabalha não come, né? Mas é mais, é a parte espiritual que o Senhor Jesus, não vamos ser precipitados não, vamos lendo que o Senhor vai nos esclarecendo tudinho, bem de maneira bem assim, transparente. Vamos para João capítulo 6, versículo 22. Esses homens, eles viram a multiplicação de pães e peixes, ficaram realmente pasmados, admirados, né? Perplexos. Diz o versículo 22, e no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Que coisa bonita! Eles estão se esforçando para encontrar, terem um encontro com Jesus. Nós também devemos nos esforçar. Mas só que Jesus, ele não vê como vê o homem. O homem só vê o que está diante dos seus olhos. Jesus conhece os pensamentos e as intenções do coração. E nós vamos ver algo muito profundo aqui que vai nos ajudar bastante. Diz assim: e achando do outro lado do barco, disseram: Rabi quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Vocês estão aqui, não é que vocês querem ver o poder de Deus, querem conhecer Deus, não. Vocês comeram do pão, né? Foram saciados. Aí vem a palavra: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Que comida é essa, pastor Jaime? O próprio Senhor vai nos ensinar. Um pouco atrás, João 4:31. Jesus chegou, os discípulos foram na cidade comprar comida, e Jesus chegou no pé do poço de Jacó, tinha uma mulher tirando a água, e disse: me dê água, tira um pouco para mim. A mulher se assustou, se admirou e disse: ei, você sendo judeu, fala comigo que sou samaritano. O judeu não se comunicar com os samaritanos e vice-versa. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí depois de algum assunto, ele disse: chama o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. A mulher disse: veja que és profeta. Aí os discípulos chegaram, se admiraram que ele conversava com uma mulher, e ofereceram comida para ele. E versículo 31, entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então começou a esquentar agora. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe alguma comida especial, alguma coisa? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhe: agora vem tudo claro para nós. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso aqui é para nós, muito profundo. O quê? Se nós, entenda bem, não buscarmos essa comida, qual a comida? Fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, nós não vamos comer das coisas celestiais. Quais? Poderia falar de muitas. A mulher samaritana disse para Jesus: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu sempre gosto de falar dela, porque ela não passou a mão na cabeça do filho dela, da filha dela. Porque geralmente nós passamos, nós puxamos sardinha para o nosso lado. O pastor, ora pelo meu filho é um excelente rapaz, muito bom garoto, mas ele anda com umas amizades, sabe, que não são boas. Aí você fala com a mãe do garoto, com quem ele também anda, e ela vai falar: olha, meu filho é gente boa, mas o filho da vizinha quer você.
ele é uma má companhia, não é verdade? E ela não passou a mão, né, na cabeça, não, minha filha está miseravelmente endemoniada, mas não é isso que eu quero te falar. Jesus disse, mulher, não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então existe o pão, a cura é pão dos filhos. Muita gente não está participando desse pão. E outros mais, por quê? Porque não buscam essa comida, que quer fazer a vontade de Deus. Não existem privilegiados, não existem queridinhos. Nós estamos num seminário, e no seminário, sabadão para jovens que estão ingressando na obra de Deus. Eu disse, esses homens que se destacaram na pregação do Evangelho, não só os personagens bíblicos, não, homens da história recente, né? Por exemplo, falei de um do século XVIII, esse homem nasceu em 1703, ele morreu em 1791, o nome dele era John Wesley, ele é precursor do movimento metodista. E eu falei, você já leram a história dele? Esse homem tinha um costume de orar. Ele disse que ninguém pode orar menos de 2 horas, ele orava 6. Esse homem, no século XVIII, ele estava preocupado que o mundanismo estava entrando na igreja. Eu falei, meu Deus, se ele vivesse hoje, hein? Ele estava preocupado naquela época, que o mundanismo estava entrando na igreja. Então, mas por que eu estou falando dele? Porque ele surgiu, um homem tão conhecido no chamado meio evangélico, né? Na história da igreja. Mas por quê? Ele era privilegiado? Não. É porque ele se tornou um trabalhador, ele trabalhou pela comida, orava, buscava a Deus. Falei de Paul Yong-Cho, David Yong-Cho, que terminou com esse nome, e lá na Coreia tem essa cultura, essa tradição, e ele foi um pregador, morreu recentemente. Esse homem eu li uma vez que ele passou um dia todo orando sem cessar, né, que pode. Ele disse que estava tão frio o local onde ele estava, que ele ficou com um saco de dormir, tudo enrolado na coberta, só com o rosto de fora e clamando Deus, filho da unção. Ele falou que quando ele ia pregar, por exemplo, no Japão, ele sentiu uma atmosfera mais pesada, ele tinha que orar mais. Quer dizer, ele era sensível ao Espírito Santo. Pregava na Coreia, ele tinha uma facilidade maior, mas quando ele ia para outros lugares, como o Japão, ele disse que ele tinha que orar mais. Quer dizer, essas pessoas trabalharam também, né, por essa comida. Deus não tem queridinho, Deus não tem privilegiados. Jesus falou em Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38. Eu vou ler aqui com ele ali, porque a minha tradução fala ceifeiros. E eu gosto da tradução que ele traz ali. Bom, olha a tradução que ele coloca. É a tradução atualizada. Então se dirigiu a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas quem? Os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, homens, mulheres, jovens e moças, que vão pagar o preço, que vão trabalhar, que vão orar. Irmão, se você não orar, você não se consagrar, você não vai participar do pão, você vai comer até pelo clamor de alguém, mas o bom é que você comece a ter a sua experiência com Deus, comece a ter a sua vida com Deus, comece a ter a sua vida no altar mesmo, na presença de Deus. Você vai ver como é importante isso, como isso vai fazer bem para você, vai fazer você provar desse manjar, quer dizer, dos manjares celestiais, das coisas de Deus. Mais ainda, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, vamos voltar aqui, lá ainda em Tessalonicenses, eu parei no versículo 10, o versículo 11, ele fala assim, versículo 11, versículo de número 11, ele diz assim: porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O que é isso? Nós precisamos de nos organizar, e às vezes não nos organizamos. A vida é muito agitada, muito corrida. Se você não se organizar, você passa dias sem orar. Não que seja de maneira dolosa, não. É que o mundo é agitado mesmo. Você tem que se disciplinar. Eu vou orar 5 minutos antes de sair de casa. Eu vou ler 3 versículos da Bíblia. Se você amar, minha vida é muito agitada, tem que pegar esses 5 minutos. Se você acorda às 6, acorda às 5h55. Se você acorda às 5 da manhã, 4h55. Seu Deus, eu estou saindo para um dia de trabalho, me dê a direção, me dá a bênção, eu preciso de Ti. Aí fala de alguma dificuldade, lá na empresa eu estou com uma dificuldade com uma pessoa, estou com uma dificuldade naquele trabalho, Senhor, me dê sabedoria, estou pedindo a Tua bênção.
Aí ora por alguém, Deus pode. Você pode ter certeza, tem que ser um trabalhador. Lembra que eu falei do filho? Você ora não só pelo seu filho, pelo filho da vizinha, que anda com seu filho. Você vai ter trabalho, o que não falta. Nós vamos, mas o mundo é agitado, nós temos que nos organizar. Não podemos viver de maneira desordenada. Quer dizer, nós temos que organizar o nosso tempo, que é importante. Nós precisamos de homens e mulheres, jovens e moças, que estejam no altar de Deus, que estejam com a vida no altar, com a vida santa, irmão. Porque poucos são os trabalhadores, poucos querem a santidade, querem a santificação mesmo. Não, Deus, eu quero te agradar, eu quero ser útil a ti. A oração que fizemos agora, Deus, tira de mim o que tem que ser tirado, muda em mim o que tem que ser mudado, acrescenta o que tem que ser acrescentado. Não, geralmente a nossa oração é dá. Não, precisamos dessas pessoas que vão comer. Você vai ser uma bênção para a sua família, você vai ser uma bênção para a sua vizinhança, você vai ser uma bênção no local de trabalho, vai ser uma bênção para o ministério, para o reino de Deus, vai ser uma bênção para você mesmo. Você vai ver que isso aí ele não está pedindo sacrifício, como a vida de um pregador, como o caso que fica o dia todo, 6 horas, 8 horas. Pregador tem que ficar, ver só, aquele dia, ter amigo, se distanciar, ficar sozinho, se trancar. Falei para ele, pregador, escute um louvor, leia uma passagem bíblica, Deus fala contigo, daqui a pouco você fecha os olhos, fica meditando, fala de novo com Deus, vai buscar a Deus, vai se envolver com Deus. Nós precisamos que pessoas vivam assim. Agora olha o 12, que bonito, pessoal. O que diz o 12? A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Que é isso? Amigo, isso vai ser lindo para você. Porque quando nós contamos, eu sempre digo, a história de Abraão, Isaac e Jacó, você fala com fé, com convicção, mas quando você conta a sua história, experiências próprias, experiências que você vai ter com Deus. A pessoa diz, o colega de trabalho, rapaz, você sabe a oração que você fez? Você orou, e você sabe que você orou mesmo. Não é que Deus é bom? Aconteceu isso. Claro, eu como pregador ouço muito isso, mas não é para o pregador só. Vamos para o livro de Ageu. Você conhece o livro de Ageu? É antes do Zacarias, que é antes do Malaquias, que é antes do Mateus. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2. Versículo 4. Diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Está falando para autoridades, mas não é só para eles, não é só para o pastor da igreja. Esforçai-vos quem? Todo o povo da terra. Diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Claro, tem um ministério que o pastor se dedica mais à leitura, à oração, não é verdade? Paulo, o apóstolo Pedro falou até que escolhessem homens que fossem de boa reputação, o Espírito Santo deu essa direção, para que eles se dedicassem mais à oração e à palavra. Que outros cuidassem de coisas do cotidiano da igreja, como tem uma administração, tem isso, mas precisamos de homens que dediquem. Mas aqui a livro de Ageu está dizendo que isso é para todo mundo. Todos nós devemos trabalhar pelo reino, trabalhar pela salvação da sua família, ser constante na oração. É isso que nós precisamos. Aí ele diz, 5, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito. O Egito para nós é o mundo, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, ele está dizendo, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca. Você verá sinais como você nunca viu. Você pode ter certeza, busque, se envolva, seja um trabalhador, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus, que se santifica, que se interessa, entenda bem, pelo sofrimento do seu próximo, em orar por ele, interceder por ele, fazer o que for, mas você vai ser uma bênção. Vai ser. Por quê? Vamos falar da comida novamente? Vamos para João de novo, capítulo 6. Nós paramos aqui justamente no versículo 27. Trabalhai
não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Volta para o capítulo 4. Aí você vai falar da comida de novo. Já agora direto, né, onde nós paramos. Versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus nós conhecemos. Ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Lembra de Romanos 12, 2? Coloca lá, por favor. E ele diz lá: e não vos conformeis com esse mundo. Tem que ser conforme o mundo. Se você for conforme o mundo, você está dentro d'água, ou dentro do fogo da perdição, porque o mundo hoje virou bagunça aí fora, virou. Eu estava comentando, não estou aqui trazendo política não, mas só estou mostrando, parece que tudo de mal acontece no Brasil. O Brasil é o país que tem o maior aumento de preço, mas eu estava lendo hoje, o país que teve o maior aumento de preço, sabe qual foi? A Argentina ficou em primeiro lugar, teve o maior número de aumento de preço. Argentina. Depois, não foi o Brasil ainda. Depois, claro, aí é lógico que foi a Rússia. É compreensível, né? Por causa da guerra. Terceiro, o Brasil. Aí quarto, foi a China. Quinto, foi os Estados Unidos. Sexto, foi a União Europeia. Mas parece que o diabo está morando só no Brasil. Parece que Satanás está morando só aqui, só. Mas o que é? O mundo que fica de um lado, do outro, e nós ficamos no meio ali, ó. Para lá, para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Não, continue na palavra, irmão, desejando a salvação de todos. Deus quer que todo mundo à direita seja salvo, que todo mundo à esquerda seja salvo também. Assuma a sua posição de cristão, de oração, de intercessão pela nação, pelos homens, entende? Que vai funcionar. Lute, batalha mesmo, tem que batalhar, e nós não batalhamos. Nós não estamos buscando, então, não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui para nós, então. Ele disse, então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que é a comida. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que vencer a minha, às vezes. Perdoar quando não queria perdoar, mas eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar. Para quê? Para vencer a mim mesmo e perdoar, porque Ele mandou perdoar. Ele disse no Pai Nosso, é perdoando, você é perdoado, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos também nossos devedores. Temos que ser. Mas veja o final do versículo, ele diz assim: enviou para fazer a sua vontade e realizar a sua obra. E o que é realizar a obra de Deus? Volta para o capítulo 6. Volta no capítulo 6, que ele vai dizer para nós, ainda no 28 agora. Que disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Pergunta feita no plural. Jesus respondeu e disse-lhes, singular, a obra de Deus é esta, que criaste naquele que Ele enviou. Então, isso que eu tenho que lutar. Qual é o meu trabalho? Eu tenho que ser um trabalhador para fazer a vontade de Deus e crer no Senhor, crer no que Ele diz, na sua palavra, viver com ela. Aí eu vou ser uma benção. Aí a humanidade vai ter, você vai ter também. Você vai comer como muitos não estão comendo. Não é errado você buscar o pão, não é? Ele tem o pão para dar. Errado é só buscar o pão. Lembra que Ele falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos disso, buscar o reino é domínio. Então eu quero, vai buscar, vai ser um trabalhador. Quem não trabalha, não come. Irmão, veja o caso do Bartimeu, cego, mendigo, vivia à beira do caminho, estava ali ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, mostrou um conhecimento, ele conhecia, porque quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamar. O cego já foi, jogou a capa fora, não preciso mais de você não. A capa, segundo os historiadores, era a bengala de hoje. E ele foi lá, Jesus disse, que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista, a tua fé te salvou. Na mesma, Jesus nem tocou nele, seus olhos abriram, ele enxergou. Imagina a alegria daquele homem, puxa, que felicidade. Mas aí a Bíblia diz, e seguiu a Jesus
pelo caminho. Quer dizer, o que ele queria, ele encontrou. Ele queria o quê? A cura, ver. Ele queria ver, ele teve a cura, mas ele entendeu que nós temos que entender que Jesus tinha muito mais para ele. Jesus tem muito mais para você. Não pare de seguir a Jesus, continue trabalhando no reino de Deus, continue fazendo a obra de Deus. Vamos repetir tudo do início. 2 aos Tessalonicenses 10. Não dá para dar tudo de uma vez, mas Deus está nos dando aqui já o alimento de hoje. Isso eu dei na campanha, pessoal, e Deus abençoa muito. 10, tem no domingo também. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E não estão comendo. Quer dizer, do manjar celestial. Lembra do salmista do Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim, né? Na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Ele preparou a mesa, mas você não vai. Há muitos anos nós tivemos um ensinamento com um missionário que ele dizia: cristão perante o mundo. Alguns vão lembrar disso aqui que eu já falei várias vezes. Cristão perante o mundo. Aí ele falava: mesa vazia, um péssimo testemunho. Não é vazia da carne, do queijo, que pode ter, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Não, é cristão que não tem um testemunho para contar. Ele só tem a história de Abraão, ele tem a história de Daniel, ele tem a história, tudo bem, glória a Deus, mas ele não tem história para contar. Você tem que ter história para contar. Como é que você vai ter história? Trabalhando. Aí ele vai dizer para nós isso: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas inúteis, vãs. Então trabalhe. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Que bonito, irmão. Você vai ter experiência própria, você vai ter o pão que Deus lhe deu. Você buscou, entendeu? Não foi alguém que orou por você, você buscou, não só por você, como por alguém. Quando você vê Deus orar, você sabe que foi a sua oração. De repente o marido mudou. Um homem conta que o genro dele estava em casa orando, buscando a Deus, e ele lembrou do genro dele. E na hora assim ele foi e fez uma oração. O genro dele tocava na igreja, instrumento, mas um dia estava na igreja, no outro dia estava com o maior charutão na boca lá. Parece até que está incorporado com esses demônios aí. Bebendo. No outro dia estava na igreja de novo. Mas nunca. E aquele dia ele sentiu no coração, quando ele orando, buscando a Deus ali, ele lembrou e disse: Satanás, eu quebro o teu poder. Deus mostrou para ele o teu poder sobre a vida do... Aí falou, citou o nome do genro. E o genro foi, quando ele encontrou com o genro, morar em cidade diferente, ele disse: meu senhor, eu tenho uma boa notícia para você. Ele disse: eu sei. Você está firme na igreja? Estou. Como é que o senhor sabe? Ele disse: eu sei. Porque ele orou, ele sabia que tinha feito a oração. Veio a inspiração. Você vai ver quando notar o seu marido na igreja, sua esposa, mas porque você sabe que você orou, você buscou, você vai comer o seu próprio pão, você vai ter experiências lindas com Deus, de cura de amigos, entenda, aquela convicção virá. Essa é a mensagem de hoje. Quem não trabalha não come. Mas se você quer comer o pão que Deus tem para você, trabalhe. Qual o trabalho? Ore. Busca a Deus, marque os seus 5 minutos diários, 10 minutos você vai ver, daqui a pouco não são nada, daqui a pouco você vai ter alguns dias, não é? Estou dizendo que é sempre, de vez em quando, você pôs o casal em casa, mulher, hoje nós vamos fazer uma coisa com um louvor para Deus, nós dois com essa voz linda que nós temos aqui, até meio desafinados, né? Vamos cantar: seu nome é Jesus. Já pensou os dois daqui a pouco orando em línguas estranhas, buscando a Deus? Aí de repente você ora pela família dele, ele ora pela sua família, vocês oram pelo vizinho, é assim por diante. É assim que nós precisamos, homens e mulheres no altar de Deus.